Hoje é dia de colocar a mão na massa e vamos fazer fettuccine. Na dieta dos italianos, a pasta sem dúvida é o alimento mais consumido. Existem várias teorias para saber quem inventou a pasta, se foram os chineses, os árabes ou os romanos. Bom, não importa de onde surgiu, o fato é que os italianos popularizaram e deram destaque internacional para esse alimento. A pasta ela pode ser feita de diferentes maneiras. Ela pode ser fresca, ela pode ser asciutta, ou seja, seca. Ela pode ter diferentes formatos, pode ser feita com ovo, com água, com diferentes tipos de farinha. Mas hoje vamos mostrar a clássica receita da nona e vamos fazer uma massa com farinha e ovo. A proporção clássica é de 1 ovo a cada 100 gramas de farinha. Então hoje vamos utilizar 3 ovos e 300 gramas de farinha de trigo 00. E aí, vamos colocar a mão na massa? Primeira coisa, vamos pegar a nossa farinha, colocar na tábua e vamos espalhar ela de maneira a formar tipo um vulcão. Vamos agora quebrar os ovos dentro do nosso vulcãozinho, da nossa fonte, ou fontana, como chamamos aqui na Itália. Agora, com a ajuda de um garfo, vamos quebrar nossas gemas e bater o nosso ovo. Vamos agora, com a ajuda do garfo, pegar a farinha, colocar no ovo, bem pouco em todas as extremidades, viu pessoal? E agora vamos amassar até que a farinha tenha sido toda absorvida pelo ovo. E aí vamos continuar a fazer isso até que tudo seja absorvido. Quando chegamos a esse ponto que a farinha fica bem difícil de ser incorporada e de misturar tudo, com a ajuda de uma faca ou então de uma espátula, agora a gente vai fazer esse movimento. Vai juntar tudo, raspando, colocando a farinha por cima. Vamos agora começar a juntar tudo com as mãos. Quando perceberem que a massa não está mais absorvendo farinha, então colocamos ela de lado e vamos agora limpar a nossa tábua. Vamos agora começar a trabalhar a nossa massa. Então, e vamos fazer aquele movimento que a gente viu para o nhoque, bem parecido. Então, a gente vai começar estendendo ela. Pegar aqui na frente, apoiar atrás e vai dobrar ela por cima dela mesma. Com essa mão que está por cima, agora vamos rodar a massa. Viro 45 graus, faço a mesma coisa. E assim até ela ficar lisa e homogênea. É importante utilizar um pouquinho de farinha a mais para a gente colocando na nossa tábua para a nossa massa não grudar. Bom, Alessandro, mas eu vou ficar fazendo esse movimento até quando, né? Tem um jeito da gente descobrir se a nossa massa está pronta ou não. Quando você achar que ela já está mais ou menos pronta, a gente vai cortar e vai ver como está a nossa seção interna. A nossa massa ela tem que apresentar linhas concêntricas na parte externa e dentro ela tem que ser lisa e um pouco aerada. Bom, nesse caso precisa muito trabalho ainda. Agora a nossa massa está bem lisinha e vamos cortar para ver como está internamente. Podemos ver agora que a nossa massa está pronta, porque temos os nossos círculos,
as nossas bolinhas de ar, tá bem lisa e bem consistente. Mas Alessandro, por que eu trabalhei tanto para fazer esses círculos? Para a gente formar a malha glutínica, que é o que vai ajudar a gente a massa ter uma consistência e não se despedaçar. Agora vamos juntar a nossa massa de volta. Garantam que está tudo bem unido. E vamos colocar o plástico filme e deixar descansar meia hora em temperatura ambiente. Depois de meia hora, então, vamos abrir. E como nossa tábua é pequena, para estender ela, vamos cortar a metade e trabalhar as duas metades separadamente. A metade que eu não utilizar agora, coloco de volta o meu plástico. Vamos agora começar a abrir a nossa massa. Então, um pouquinho de farinha. Pegar um pouquinho de farinha e colocar no nosso rolo, em italiano mattarello. E vamos agora começar devagarzinho, sem apertar muito, para a gente não estressar a nossa massa. Sim, a massa também sofre estresse. E vamos virando 45 graus e começando a abrir. O movimento, pessoal, é sempre do centro para cima e para baixo. Depois que a gente atingir um diâmetro mais ou menos parecido com esse, vamos começar a fazer um segundo movimento. Vamos para frente, volta para o meio, para o lado, volta para o meio, para o outro lado. E vamos sempre rodar 45 graus. Para a gente deixando a nossa superfície o mais homogênea possível, vamos enrolar e depois vamos abrir. E agora vamos voltar a fazer o nosso movimento para frente e para os lados. Vamos imaginar agora que a nossa massa ficou muito grande, né? Não consigo mais abrir ela dentro da minha tábua. O que eu faço? Bom, eu coloco um pouquinho ela para fora, não vai acontecer nada, porque o nosso movimento é sempre do meio para cima. Faço o meu movimento e agora eu vou enrolar, levantar e virar ela, ok? Chegamos agora na nossa espessura desejada. Alessandro, como é que eu sei disso? Bom, vai um pouco do gosto de vocês, mas para o fettuccine a gente gosta da massa um pouquinho mais alta. Vamos agora então dobrar a massa para a gente poder cortar ela no fettuccine. Então vamos dobrar até a metade, de um lado e do outro. Vamos dobrar novamente e essa parte de baixo agora a gente vai cobrir. É importante, pessoal, eu passei antes a farinha, não mostrei para vocês, mas vocês podem reabrir, colocar um pouquinho de farinha para na hora de cortar não grudar tudo. Vamos lá? E agora, Alessandro, que eu cortei, o que eu faço com o fettuccine? Bom, a gente tem que deixar a massa secar um pouco, uns 20 minutinhos. Mas como eu vou deixar secar? Bom, ou vocês colocam realmente ela estendida como se estivesse no varal, ou então a gente faz o que a gente chama de ninho. Então vocês levantam com a faca, colocam a mão, com a ajuda da outra mão vocês vão enrolar ela e vamos colocar numa telha com um pouquinho de farinha.
deixar secando por 20 minutos, então vocês podem cozinhar o fettuccine de vocês com o molho que vocês preferirem. Lembrem só, antes de jogar na água, dar uma peneirada para a gente tirar esse excesso de farinha que a gente colocou para a massa não grudar uma na outra. Bom, esse foi o Mão na Massa de hoje. A gente vai guardar esse fettuccine aqui, porque logo mais vamos mostrar uma receita muito gostosa para vocês fazerem. Bom apetite!